A ansiedade é como uma prisão. Você está trancado em um quarto pequeno, com a luz baixa, uma porta de chumbo e ninguém consegue ouvir os seus gritos de socorro. Não existe janelas. Minha mente parece que se transforma em um serial killer e me persegue dia após dia. É assim que eu me senti diversas vezes quando esse monstro aparecia. Depois de muita tortura psicológica causada por motivos desconhecidos, eu entendi que a fonte da minha ansiedade vinha do medo de eventos futuros, coisas que ainda não tinham acontecido. Medo da perda, medo da morte, medo da miséria. Eu nunca conseguia entender o porquê a minha ansiedade era tão má comigo, porquê ela existia e o porquê eu não conseguia controlá-la. Durante essa partida de Farlight eu quero conversar com você sobre ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Sofre com essas crises bizarras que tomam o controle das nossas vidas diariamente? Então acho que esse vídeo é pra você. Como eu disse, não quero só trazer gameplays comuns aqui no canal. Quero de alguma forma ajudar você a melhorar como pessoa, superar algum obstáculo na sua vida e de praxe te entregar uma gameplay bacana de fundo. Hoje vamos falar sobre ansiedade e como a minha quase me destruiu. Chorar por coisas que ainda não aconteceram parece ser a coisa mais idiota do mundo, mas eu não sou o único. Transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, não é uma simples vontade de comprar um smartphone novo. É uma bagunça emocional que corre de dentro para fora. Alguém estava arrancando meu coração do meu corpo com as próprias mãos. Eu não conseguia respirar. Era enlouquecedor. Às vezes eu me machucava com a intenção de transferir minha atenção para a dor, e talvez assim não sofrer tanto com a ansiedade. Dava socos na parede, eu me arranhava ou me jogava contra os móveis e paredes. Eu preferia sentir a dor física de um hematoma do que a dor emocional que ela causava. Às vezes isso acontecia de forma tão automática que eu nem sabia como havia me machucado. Era deprimente e desesperador. Você já se sentiu ou se sente assim? É decepcionante não ser compreendido, não é? Eu normalmente não conversava sobre isso com ninguém. Afinal, ninguém entendia como eu me sentia. E eu também não entendo como as pessoas se sentem. Nós jamais iremos entender de fato como outra pessoa se sente se mal conseguimos entender a nós mesmos. Talvez você também não converse, apenas sofre sozinho no silêncio. A ansiedade é subjetiva. Ninguém tem crises de ansiedade pelos mesmos motivos, mesmo sentindo-se péssimas do mesmo jeito. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o país sofre uma epidemia de ansiedade. Os dados da OMS mostram que o número de pessoas ansiosas no Brasil é de 18,6 milhões, ou seja, 9,3% da população. Imagino que toda essa ansiedade é como uma herança dos nossos ancestrais, algo estritamente relacionado ao convívio social, ou seja, a incapacidade de entender a nós mesmos e a angústia que sentimos quando somos incompreendidos. Se buscarmos a fundo dentro de nós mesmos o motivo pelo qual ficamos exageradamente ansiosos, podemos identificar alguns fatores, como traumas, medos e sentimentos profundamente reprimidos. Talvez o medo da rejeição, a sensação de não se encaixar na sociedade, o medo da perda de um pai ou de uma mãe, ou até mesmo a dor da perda. Talvez ficamos ansiosos por não termos o total controle do que acontece à nossa volta, por medo do que pode acontecer no dia seguinte ou na semana seguinte. O que deixa você profundamente ansioso certamente não é saber que ganhará um smartphone novo na próxima semana. É algo mais complexo e intrínseco. Eu descobri que sempre que eu tenho a sensação de impotência, de não poder resolver alguma coisa, não conseguir controlar certos eventos, eu tenho crise de ansiedade. Às vezes a crise vem porque eu quero muito mostrar para algumas pessoas que eu sou capaz de fazer alguma coisa grande e incrível. Uma das maneiras pelas quais o ato de jogar ajuda a controlar a ansiedade é que isso fornece uma forma de escapismo. Ao mergulhar em um jogo, podemos nos transportar para um mundo virtual, onde nossas preocupações do dia a dia ficam em segundo plano. Essa imersão nos jogos permite que nossa mente se desligue das fontes de estresse e ansiedade, oferecendo uma pausa necessária. Além disso, jogar pode estimular a liberação de endorfinas, que são substâncias químicas responsáveis por proporcionar sensações de prazer e bem-estar. A endorfina pode ajudar a reduzir
reduzir a ansiedade, fazendo a gente se sentir mais calmos e relaxados. Quando estamos envolvidos em um jogo, nosso cérebro está concentrado nas atividades do jogo, o que ajuda a desviar o foco dos pensamentos que causam a ansiedade. Os jogos também podem ser uma forma de socialização, mesmo que virtualmente. Muitos jogos permitem que jogadores interajam com outras pessoas por meio de voz, chats, fóruns ou a jogabilidade cooperativa. Isso pode ser especialmente útil para pessoas com ansiedade social, pois proporciona uma maneira segura de se conectar com os outros. Ter uma comunidade de jogadores com interesses em comum pode trazer a sensação de pertencimento e apoio, o que pode ajudar a diminuir a ansiedade. No entanto, é importante ressaltar que os jogos não devem ser usados como a única estratégia para lidar com a ansiedade. É fundamental buscar um equilíbrio saudável entre os jogos e outras atividades, como exercícios físicos, hobbies, tempo ao ar livre e interações sociais cara a cara. Além disso, se a ansiedade estiver afetando significativamente a sua vida diária, é sempre recomendado procurar a ajuda de um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. Segundo um estudo realizado pela Universidade da Carolina do Leste, jogar jogos casuais são ótimos para diminuir esses dois grandes males, a ansiedade e a depressão. A pesquisa contou com pacientes que foram divididos em dois grupos. O primeiro foi instruído a escolher um jogo e depois de escolhido, eles deveriam jogá-lo por 30 minutos no laboratório, enquanto eram gravados, e outras 3 vezes por semana durante um ano. O outro grupo foi instruído a navegar no site da Instituição de Saúde Mental dos Estados Unidos, especificamente na área sobre depressão e ansiedade. Os resultados foram um grande susto. O grupo que jogou algum tipo de game casual teve os sintomas de ansiedade e depressão reduzidos em até 57%. Segundo o professor que controlou os estudos, é possível dizer que jogar um jogo casual seja oferecido como um tratamento complementar ou até mesmo substituto a medicamentos no futuro. A única desvantagem desse tratamento é que alguns tipos de jogos podem chegar a ser tão viciantes quanto drogas de verdade. Então, tome cuidado. Use o Farlight 84 apenas para se divertir, se distrair e se desprender dos pensamentos que trazem a sua ansiedade. Você já parou para pensar que a origem da sua ansiedade talvez não esteja inteiramente ligada a você? O que eu quero dizer é que você pode estar focado inconscientemente em outras pessoas e não em você mesmo. Talvez o principal gatilho para suas crises de ansiedade seja porque inconscientemente você deseja a aprovação das pessoas ao seu redor, ou porque tem medo de que as pessoas te critiquem, ou porque tem medo de ficar sozinho caso sua mãe ou pai venha a falecer. Nesse ponto, o foco da sua ansiedade não é em você, e sim nos seus pais. E se for porque o seu foco está no trabalho, nos seus colegas de trabalho, no seu chefe, no proprietário da sua casa que não tolera atraso no aluguel, na empresa que irá cortar a sua água se você atrasar o pagamento da conta. Percebe como o foco está direcionado para eventos externos? Algo que eu entendi é que a ansiedade é causada exclusivamente por gatilhos mentais e também emocionais. Em alguns casos ela é causada por gatilhos físicos, como a falta de oxigênio em alguns ambientes mais fechados. A sensação de estar preso é um forte gatilho. A minha maior observação sobre a ansiedade é que, para controlá-la e até mesmo evitá-la, você precisa identificar esses gatilhos. E é aí que mora o problema. Identificar os gatilhos emocionais e mentais que podem desencadear uma crise de ansiedade não é simples. A forma que eu encontrei para controlar a minha ansiedade foi identificar e reconhecer fatos que eu reprimia, como querer agradar aos outros mais do que a mim mesmo e o medo da rejeição, o medo de ter um valor social baixo, uma preocupação constante com coisas relativamente inúteis. A solidão também é um gatilho para mim, a vontade de provar para as pessoas, principalmente para o meu pai, que na minha infância e na adolescência não tivemos uma boa relação entre pai e filho, que eu tenho capacidade suficiente para conquistar o que eu almejo, e também o medo do fracasso. Esses e vários outros gatilhos me faziam ter crises de ansiedade, das quais eu acreditava que iria morrer. Novamente, o maior foco dos meus pensamentos que eventualmente geram gatilhos para a crise de ansiedade estava em eventos externos e não em mim de fato. Você precisa encontrar em você mesmo fatos que normalmente você reprime, coisas que você não consegue assumir para si mesmo. Foi assim que eu consegui controlar a minha ansiedade, e controlo até hoje. Claro que existem métodos científicos que podem ajudar você a controlar e até mesmo medicamentos, mas a forma mais eficaz e rápida que encontrei para me livrar da minha ansiedade, que estava me destruindo por dentro dia após dia, foi acertar fatos que eu estava reprimindo. Você tem medo de perder sua mãe ou pai? Eu também tenho. Todas as pessoas em sã consciência têm esse medo, mas é algo inevitável. E o quanto antes você aceitar que isso irá acontecer, mais fácil será lidar com a dor da perda e com a ansiedade. Tem medo de que as pessoas critiquem você? Ou que o seu chefe demita você e você fique sem renda, sem ter como pagar o seu aluguel? Aceite que
que isso é uma possibilidade, é algo evitável, porém existe a possibilidade. O quanto antes você entender que existem duas opções, que é evitar esse possível problema, se preocupar apenas em ser um bom funcionário e não em ser demitido a qualquer momento, e encontrar uma solução para resolver o problema se eventualmente você perder um emprego. Pode conversar com o proprietário, arrumar um outro emprego. Você sempre tem uma saída. O nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas em fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Ou seja, não se preocupe tanto com eventos futuros e nem focalize o seu pensamento exclusivamente em fatores externos. Se você, por exemplo, focalizar demais a sua mente na possibilidade de ser demitido, você estará focando em um fator externo que pode desencadear uma crise de ansiedade. Mas se focalizar a sua mente em você, em como você pode ser mais valioso para a empresa, desenvolvendo novas habilidades, a chance de ocorrer uma demissão é mínima e a ansiedade pode ser evitada. A diferença é simples: uma mudança pequena de foco pode causar um impacto positivo no seu problema de ansiedade. Pense no futuro apenas para criar metas e objetivos e ponto. No seu dia a dia, foque apenas em viver um dia de cada vez. Não se preocupe tanto com a opinião de terceiros sobre a sua roupa, sua aparência, seu emprego ou seus hobbies. Se você se preocupar somente em viver um dia de cada vez, se preocupar mais com você e em entender a si mesmo, você irá desenvolver uma capacidade impressionante de controlar suas próprias emoções, inclusive a sua ansiedade. Eu sei, a ansiedade é algo ruim, te deixa mal e não é tão simples assim eliminá-la, mas tente todos os dias de todas as formas possíveis, porque todos nós podemos realizar qualquer coisa. Por mais difícil que seja, qualquer um pode viver doce, paciente, amorosa e puramente até o pôr do sol. E isso é tudo que a vida realmente significa. A ansiedade, no meu entendimento, é a falta de compreensão dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias emoções. Se você começar hoje a investir mais tempo em você, em entender os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, com certeza você encontrará a fonte da sua ansiedade e encontrará também as ferramentas necessárias para acabar de uma vez por todas com ela. Quantas vezes por dia, por semana, por mês ou por ano você se dedicou a entender você mesmo? Normalmente tentamos culpar fatores externos, como ambientes, pessoas ou traumas, e esquecemos de que o responsável pela nossa ansiedade somos nós mesmos. E a resposta que muitos de nós buscamos constantemente para resolver esse problema não está no psicólogo, na rua, no amigo, nos livros, está dentro de nós. Um psicólogo serve basicamente como um mediador, uma ponte para conectar sua mente a você mesmo. Pense nisso. O poder de curar a sua ansiedade, de resolver os seus problemas, está na sua própria mente. Enriqueça. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, se você ouviu essa mensagem e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tem bastante conteúdo, tem bastante gameplay, tem bastante live. É basicamente isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.